Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje falando sobre o RECT 11, sim, aquele fundo que é bem pimentado, né? Porque você tem aí movimentos bruscos de alta, subida, queda e movimentos ativamente aí da gestão, do gestor para poder mitigar o risco e diminuir essa situação aí desconfortável que é a vacância elevadíssima aí do setor e também a parte de alavancagem que não tem agradado muito os cotistas. Você tem aí um preço aí de 69,90 centavos e que ele, claro, fica variando, mas orbitando abaixo dos R$ 70, entre os 68 e R$ 70. Temos uma liquidez aqui bem bacana, liquidez diária dele em quase 10 mil. Não é uma liquidez absurda, mas também não é pouco líquido. E você tem aí o último rendimento de 51 centavos. Vai ter a data com hoje, quem provavelmente, né, vai ser hoje. E aí quem dormir deve receber em torno de 50 centavos ou a 51, que deve ser em todo o ano de 2021 barra primeiro semestre de 2022 deve ter esse dividendo. Tá bom? Nós temos aqui o dividend yield de 0,74, que é um dividend yield adequado, mas no entanto, você tendo aí o setor e a perspectiva no futuro, essa incógnita se ele vai continuar mantendo esses 51 centavos por causa que ele vai ter que começar a pagar o CRI do que ele adquiriu para pagar suas dívidas, então você tem essa alavancagem que destrava aí um valor que a curto prazo ele paga um bom dividendo, mas você não sabe se vai continuar, então essa reticência com relação ao prêmio de risco tem concorrentes com PVP mais atrativos, então você tem uma dificuldade aí de um drive de crescimento na sua valor de cotação, tá bom? E temos o patrimônio líquido dele bem bacana, quase um bi de patrimônio, não fosse os passivos que ele tem, ele já estaria bem próximo a esse 1 bi, valor patrimonial e uma rentabilidade de quase 10% negativa no mês, tá bom? Com relação, eu queria chamar a atenção um desenho aqui da, da cotação, a gente tem aqui essa região de acumulação, ele subiu justamente obcecados pelo dividendo, ele subiu muito absurdamente, chegando ao patamar de R$ 124, depois teve a queda, e eu queria que vocês tirassem uma foto desse panorama aqui e do que deve ocorrer futuramente. Então você vê o seguinte, toda vez que ele tem essa base aqui, que antes era suporte e virou depois resistência, então você tem aqui, que é nessa faixa por aí, que é dos R$ 100. Então você teve uma subida, toda vez que ele sobe forte, depois ele cai, nesse caso aqui caiu até aqui embaixo, depois ele recupera, mas recupera até quando? Eu vou trazer essa recuperação até aqui, bem próximo essa base aqui de estabilização dos R$ 100, e depois volta a cair novamente. Então você teve esse desenho, a mesma coisa aqui, ó, ele subiu, deu uma subidinha, só que aqui não foi tão alta que nem naquela última vez, depois de uma queda brusca, aqui com a diminuição do seu dividendo, ele subiu um pouquinho, depois ele caiu forte e recuperou até onde? Mais ou menos aqui, nesse caso aqui, R$ 85. E aqui acontece a mesma coisa, caiu forte, né? Eu vou tirar isso aqui para vocês verem direito. Caiu forte, eu vou fazer o seguinte, nesses últimos aqui eu vou colocar em 12 meses, que aí você vai ficar vendo bastante o que eu estou falando, agora sim. Então você vê que ele, deixa eu ajeitar aqui para vocês, que ele caiu aqui a 72, subiu, mas subiu até onde? Essa base de estabilização, 81, e depois volta a cair novamente. Aqui ele caiu, despencou, e essa base de estabilização eu vou chamar aqui no 73. Então eu creio que ele vai subir o que? Até os 73, 72 reais, aqui também seria uma resistência, 72 reais. Então o que eu espero? Que ele suba até bem próximo aos 72 reais e depois despenque novamente quando ele não conseguir pagar esses 51 centavos, tá bom? Ou quando esses 51 centavos ou 50 centavos não fizer tanta diferença no dividend yield, porque com 72 centavos, vamos ver quanto que representa se ele chegar a 72 reais, é o que eu espero. Então, vamos lá. A gente tem 50,
centavo dividido por 72, que não é o preço atual, mas é o preço que pode chegar, é o que eu projeto. 51 dividido por 72 daria 0,7. Se você multiplicar por 12, dá, e vezes 100, dá 8,5 de dividend yield ao ano, ou seja, muito baixo. Então não representa muito, então ele despencaria de novo em tese. Então, o que acontece? Você tem pouco upside, mas eu creio que eu vá vender se ele chegar acima de 70, 71, 72, se não tiver nenhum movimento de absurdo, de diminuição da vacância, eu vou vender esse fundo, tá bom? Essa é a minha perspectiva. Temos um dividend yield de 1,17, uma taxa de administração, quer dizer, que não é alta. Nós temos aqui 10,82 por enquanto, mas quando ele começar, isso aqui está pegando base da sua queda. Então você pegando as cotações atuais com o dividendo não vai dar isso, vai dar um pouco menos, tá? Deve dar em torno de 10% se ele permanecer em 68, mas o que eu quero aqui é que ele suba o valor da sua cotação. Não faz sentido ficar investindo para ficar ganhando isso em 10%, sendo que daqui a um ano ele tem uma bronca aí que ele vai provavelmente diminuir o dividendo. Temos uma diminuição no seu valor patrimonial, uma diminuição pequena até, porque os ativos dele são muito bons. 8 ativos em 4 estados. Então, o que eu vou fazer? Temos uma vacância aqui, ela já diminuiu, ó, ela já foi que ela começou na faixa dos 13%, 15%, com a crise foi agravando para 32%, chegou aqui 33% e agora diminuindo para 27%. Então, o que acontece? Se diminuir essa vacância para algo próximo a 15%, 13%, aí sim, esse preço de R$ 72,00, em torno disso, desse alvo que eu projeto aí, será sustentável. Agora, se não diminuir essa vacância, aí sim, esse preço vai despencar. Se você ver aqui no relatório, tem algumas informações, eu só vou falar aqui a parte mais importante. O relatório dele é bem extenso. Temos compras e vendas de novos CRIs. Temos o que ele tem rendido bem frente ao CDI. E aqui os ativos do fundo, mais de 1 bilhão de ativos. Aí você fala, pô, mas ele ali estava falando que o patrimônio líquido dele é 700 milhões, porque nós temos aqui 250 milhões de passivos. E o passivo dele são, são passivos caros, porque olha, IPCA mais 8,25, IPCA mais 7,25 e IPCA mais 6,25. Beleza que os vencimentos são grandes, mas temos uma taxa aqui ponderada de IPCA mais 7, ou seja, são ativos que vai beliscar mais de 10% ao ano. E é muita coisa, pessoal. Então você vê o distribuição dos dividendos, batia 0,72, o povo gostava, agora 0,51. E aí você tem agora aqui o portfólio. O portfólio dele é muito bom, tudo A ou AA, AAA, vencimentos pequenos aqui em 2023 e 2024, a maioria vence mais em 2025. Esse passivo aqui que ele vai ter que começar a pagar aliação o Hotel Fazano Salvador, fundo de despesas. Ele tem 31 mil reais que ele tem que pagar. E tem que pagar com IPCA mais 8, ou seja, quase 18%. Aqui é a classificação dos imóveis entre A, Double A e Mono A. Participação no imóvel. Aqui, taxa de ocupação, 72% ocupado, já baixou essa vacância que estava no outro relatório, batendo uns 30%, agora 27%. Temos um RMG de 15% e o índice de reajuste do IGPM de 76% e IPCA 24%, que eu não gosto, preferi que fosse ao contrário, mais IPCA do que IGPM. O IPCA dá uma previsibilidade muito melhor. E aqui temos cada um desses fundos, um desses empreendimentos aqui para você ver. E aqui depois nós temos o DRE, que onde você tem aqui uma bronca grande, por quê? Porque no último mês, em agosto, no penúltimo mês desse relatório, você vê que ele distribuiu mais do que arrecadou. Mas agora ele já equalizou. Esses 51 centavos, ou seja, na melhor das hipóteses, esses 51 centavos. Mais do que isso ele não vai conseguir pagar. Tá bom, pessoal? Temos uma
média diária e valor de fechamento aqui caindo só, e quantidade de investidor no fundo dando uma estabilizada aqui, mas ainda aumentando. Você tem aqui algumas questões aqui de emissão. Ele já emitiu 3 vezes em 2020 e somente uma vez em 2021. Preferiu se alavancar do que emitir, porque o seu valor de mercado está bem abaixo do valor de patrimonial. Como é que ele vai fazer para emitir sem diluir os cotistas? É complicado. Então vive um momento difícil. Eu estou vendo aí de perto, dado que tem outras oportunidades, eu estou bem alocado nesse setor, não quero aumentar a posição, pelo contrário, vejo a oportunidade de diminuir a posição se ele chegar a R$ 72, se não chegar eu vou manter em posição esse, se não chegar bem próximo, né? Ou seja, acima de R$ 70 que eu venderia, porque eu não vejo drive de crescimento muito grande. Na minha opinião, vai mais ficar estabilizado o valor nesse patamar, pagando cerca de 10% ao ano. Tá bom? Também você pode adotar a estratégia mais de médio e longo prazo. Mas eu prediria que pode até acontecer que o mercado ele bata nele e ele venha baixar para R$ 64, R$ 63. Tá? O que não é impossível acontecer. E aí eu não quero sair perdendo esse daí. Eu estou com um ganho marginal de 1%. Estou verificando se vale a pena esperar ele tentar a sorte de subir para R$ 71, R$ 72, ou eu já projeto que ele vai cair nos próximos meses e aí vale mais a pena eu zerar a posição da presente. Essa foi a minha análise, muito obrigado pela sua atenção, peço o seu like, a sua inscrição e até a próxima.